A Caverna da Bruxa Bell. O eco sombrio dos Apalaches. Depois que a famosa Fazenda Bell, em Adams, Tennessee, foi abandonada e destruída no século XIX, acreditava-se que o espírito conhecido como Bell Witch, ou Bruxa Bell, havia finalmente desaparecido. No entanto, nas profundezas das montanhas Apalaches, surgiram novos relatos assustadores. Exploradores locais começaram a falar sobre uma caverna isolada, escondida em uma encosta de difícil acesso, onde fenômenos inexplicáveis ocorriam com frequência. Dizem que a caverna apareceu nos mapas, pela primeira vez em meados de 1905, após uma série de tremores de terra leves que revelaram uma fenda oculta na rocha. Desde então, aventureiros e moradores curiosos têm se arriscado em sua escuridão, apenas para sair de lá com histórias perturbadoras. Os primeiros relatos falavam de vozes sussurradas, recitando salmos antigos em uma língua antiga, abafadas, como se viessem de dentro da própria pedra. Alguns visitantes afirmam ouvir claramente o som de uma mulher cantando, hinos religiosos com um tom melancólico e ameaçador. Outros sentiram objetos sendo arremessados no escuro. Pedras, galhos e até instrumentos deixados para trás por expedições anteriores. Uma das histórias mais conhecidas envolve um grupo de escoteiros que, em 1972, decidiu acampar próximo à entrada da caverna. Durante a noite, foram acordados por risadas femininas e sons de passos pesados circulando a barraca. Ao saírem, encontraram todas as mochilas reviradas e penduradas nas árvores, a mais de 3 metros do chão. Um dos meninos jurou ter sentido uma mão gelada empurrando-o de volta para dentro da barraca, quando tentou fugir. Moradores da vila mais próxima dizem que a presença na caverna não é apenas hostil. Ela parece consciente. Vários relatos afirmam que a entidade responde a provocações com empurrões, sussurros em latim e até marcas físicas nos visitantes. Há quem diga que se trata da própria Bell Witch, que após séculos, encontrou um novo lar nas entranhas silenciosas dos Apalaches. Atualmente muitos evitam a região, e guias locais se recusam a acompanhar curiosos até o local após o pôr do sol. Um velho ditado da região adverte: se ouvir cânticos vindos da caverna, reze em silêncio, ou ela vai responder. A caverna da Bruxa Bell continua ali, imóvel e escura, como se respirasse entre as pedras. Alguns dizem que o mal que habitava a Fazenda Bell não foi destruído, apenas se aprofundou. A ponte de Screaming Jenny, o grito que ecoa em Harper's Ferry, Virgínia Ocidental, século XIX. Entre os trilhos abandonados e a neblina dos vales dos Montes Apalaches, existe uma ponte ferroviária que poucos ousam cruzar ao cair da noite. Ela atravessa um trecho isolado de floresta nas proximidades de Harper's Ferry e carrega uma história trágica que persiste há mais de um século. A lenda da Screaming Jenny. No final do século XIX, Jenny era uma jovem humilde que vivia sozinha em um barraco de madeira perto dos trilhos. Trabalhava em um depósito de carga ferroviária, sobrevivendo com pouco. Durante um outono particularmente rigoroso, ela tentava se aquecer com uma lareira improvisada, quando uma faísca incendiou sua roupa de lã. Em pânico e envolta em chamas, Jenny correu gritando pela floresta, em direção aos trilhos, buscando ajuda. Era noite. Ela correu pela ponte de madeira, mas um trem vinha em sentido contrário. O maquinista, sem tempo para parar, viu uma figura em chamas surgir na escuridão e desaparecer sob as rodas. Quando os operários vasculharam o local pela manhã, encontraram apenas cinzas, um pedaço de tecido queimado. E nada mais. Desde então, inúmeros relatos surgiram ao longo dos anos. Viajantes noturnos afirmam ouvir gritos desesperados ecoando do vale, sempre no mesmo trecho da ponte. Alguns dizem ter visto uma mulher envolta em fogo correndo entre os trilhos, apenas para desaparecer diante de seus olhos. Outros afirmam que, se você estiver na ponte à meia-noite e ouvir passos correndo, é melhor sair do caminho, ou poderá sofrer o mesmo destino que Jenny. O local passou a ser evitado pelos moradores. Trilheiros experientes mudam a rota quando se aproximam da ponte depois do pôr do sol. Maquinistas antigos relatavam quedas repentinas de temperatura e sons inexplicáveis nos arredores. Apesar dos esforços para atribuir os relatos a ilusões ou lendas locais, o nome de Jenny continua vivo. A ponte é conhecida até hoje como Screaming Jenny Bridge, e mesmo os mais céticos hesitam antes de atravessá-la à noite. O que mais assusta, dizem, não é o grito, mas o momento de silêncio absoluto que o precede. Como se a floresta inteira prendesse a respiração, à espera de reviver aquela noite trágica. A lenda de Spearfinger, Montanhas Apalaches, Carolina do Norte.
Entre as densas florestas das montanhas Apalaches, especialmente na região ocidental da Carolina do Norte, uma antiga lenda Cherokee continua a ecoar entre as árvores. Trata-se da temida Spearfinger, Utlantam Cherokee, uma entidade que se disfarça de mulher idosa, mas cuja verdadeira forma é feita de pedra. Seu dedo médio, longo e pontiagudo como uma lâmina de obsidiana, era usado para perfurar e extrair o fígado de suas vítimas, especialmente crianças. Durante séculos, os Cherokee alertavam seus filhos para não seguir vozes na floresta, nem se aproximar de estranhos que parecessem frágeis ou perdidos. Segundo as histórias, Spearfinger podia mudar de forma e usava esse dom para enganar os inocentes. A lenda poderia ter se perdido com o tempo, não fosse por um padrão recente e perturbador de relatos modernos. Nos últimos 20 anos, trilheiros e campistas que percorrem a trilha dos Apalaches, especialmente nas redondezas de Whiteside Mountain, começaram a relatar eventos inquietantes. O mais comum é ouvir uma voz fraca de mulher chamando por socorro, quase sempre dizendo, "Me ajude, estou ferida", ou "Me perdi dos meus netos". Aqueles que seguem a voz encontram clareiras vazias, sem sinais de presença humana, mas com cortes fundos e verticais em árvores próximas, como se algo afiado e pesado tivesse passado por ali. Um relato marcante veio de um grupo de 3 amigos, em 2013, que acampava próximo ao Lago Fontana. Durante a noite, ouviram alguém chorando e chamando suavemente. Ao saírem com lanternas, deram de cara com uma figura curvada, envolta em algo parecido com um xale antigo. Quando tentaram se aproximar, ela se virou, e segundo o depoimento, seus olhos eram totalmente pretos, e sua mão direita terminava em uma pedra afiada e polida como uma lança. A figura se desfez em névoa, e no dia seguinte, encontraram árvores próximas com lascas profundas, como se tivessem sido marcadas por uma lâmina de granito. Outro caso, em 2019, envolveu um menino de 9 anos que desapareceu por 2 horas enquanto a família caminhava em uma trilha na região de Nantahala. Quando foi encontrado, estava em estado de choque e repetia, "Ela não tem rosto, só a voz". Exames não indicaram trauma físico, mas havia marcas de pedras arranhando a terra por onde ele havia passado. Os Cherokee diziam que Spearfinger podia ser ferida apenas com uma armadilha bem feita e que era preciso não confiar em gritos de ajuda vindos da floresta. Hoje, grupos de resgate e veteranos da trilha recomendam nunca se afastar do grupo, em regiões conhecidas por esses relatos, principalmente ao entardecer. A lenda, que deveria ser apenas isso, uma lenda, parece continuar viva, escondida entre os nevoeiros e sombras das montanhas. E em noites muito silenciosas, alguns dizem ainda ouvir, "Me ajude", mas ninguém responde, não mais. Desaparecimento de Tranny Lynn Gibson. Era 8 de outubro de 1967, uma tarde de outono no Parque Nacional Great Smoky Mountains. As árvores exibiam tons intensos de vermelho e dourado, enquanto 40 estudantes do ensino médio faziam uma trilha guiada ao longo da trilha Andrews Bald. Entre eles estava Tranny Lynn Gibson, uma jovem de 16 anos, descrita como tranquila, observadora e bastante responsável. Era sua primeira vez nas montanhas com a escola. O grupo subia a trilha em fila indiana, cada um em seu próprio ritmo. Tranny caminhava com alguns colegas, mas frequentemente se adiantava ou ficava para trás. Perto do mirante, foi vista pela última vez dobrando uma curva à frente, por volta das 15. Minutos depois, alguém notou sua ausência. No início, pensaram que ela havia simplesmente se adiantado ou parado para descansar, mas ela não estava no ponto de encontro, nem em nenhum ponto da trilha. Começava ali um dos desaparecimentos mais misteriosos da história dos Apalaches. As buscas começaram ainda naquela tarde. Guardas florestais, cães farejadores, helicópteros e voluntários vasculharam toda a trilha. Cavernas próximas, riachos e até encostas perigosas. Nenhum grito de socorro, nenhum arranhão em arbustos, nenhuma peça de roupa rasgada. Os cães seguiram o rastro de Tranny por alguns metros, até ele desaparecer repentinamente no meio da floresta, como se ela tivesse evaporado. Algumas teorias surgiram. Sequestro. Um carro misterioso. Foi avistado parado, perto de uma estrada de serviço nas redondezas. Será que alguém a observava e a levou à força? Fuga planejada. Pouco provável, já que Tranny não levou bolsa, dinheiro ou qualquer pertence. Acidente. Se ela tivesse escorregado ou se perdido, teria deixado sinais. Nada foi encontrado. Algo mais sombrio. Moradores da região comentam sobre presenças que vivem entre as árvores. Seres que observam os que caminham sozinhos. Alguns afirmam que naquela época já existiam relatos de desaparecimentos similares, todos sem pistas.
A família de Trene nunca desistiu de procurá-la. Ano após ano, refaziam os passos na trilha, distribuíam panfletos e questionavam autoridades. Mas o tempo só trouxe mais silêncio. Hoje, mais de 5 décadas depois, a trilha onde Trene sumiu ainda é aberta ao público. Turistas caminham por ali todos os dias, sem imaginar que uma adolescente simplesmente desapareceu diante de dezenas de testemunhas em plena luz do dia. Alguns relatam um desconforto súbito, próximo à curva onde ela foi vista pela última vez, como se o tempo ali tivesse parado. E talvez tenha mesmo, porque Trene Lynn Gibson nunca voltou. O caso Dennis Martin, 1969, no dia 14 de junho de 1969, no Parque Nacional das Great Smoky Mountains, uma das áreas mais selvagens dos Montes Apalaches, a família Martin organizava seu tradicional acampamento de Dia dos Pais. Dennis Martin, um menino de apenas 6 anos, estava animado com o passeio. Ele brincava com seu irmão e outras crianças em uma clareira chamada Spence Field, perto da fronteira entre Tennessee e Carolina do Norte. Durante uma brincadeira de esconde-esconde, Dennis correu para se esconder atrás de um arbusto. A distância entre ele e os adultos era pequena, talvez 15 ou 20 metros. Mas quando o tempo passou e ele não apareceu, o pai de Dennis entrou em ação. Em segundos, gritando o nome do filho, percorreu trilhas e colinas próximas, sem sinal do garoto. Era como se a floresta o tivesse engolido. A busca que se seguiu foi uma das maiores da história dos Estados Unidos. Mais de 1.400 pessoas participaram, incluindo guarda-parques, militares, escoteiros, voluntários e até cães farejadores. Helicópteros sobrevoaram a área. O terreno era acidentado, cheio de desfiladeiros, ravinas e cavernas, mas nenhum vestígio foi encontrado. Nem roupas, nem pegadas, nem objetos pessoais. Apenas o silêncio sufocante da floresta. Dias depois, um fazendeiro chamado Harold Key, a cerca de 80 quilômetros dali, relatou algo estranho. Ele e sua família ouviram um grito humano e, logo após, viram um homem desgrenhado, sujo, com aparência selvagem, carregando algo nos ombros. Ele acreditava que era um menino. Apesar da coincidência temporal e da proximidade com a área de busca, as autoridades nunca confirmaram a conexão. A ausência total de pistas alimentou teorias até hoje debatidas. Alguns acreditam que Dennis foi vítima de um ataque de urso ou de algum predador selvagem. Outros, mais sombrios, falam sobre habitantes reclusos. Pessoas que viveriam isoladas nas montanhas, longe da civilização, capazes de atos inimagináveis. Essa teoria ganhou força com relatos antigos sobre grupos ferais ou eremitas violentos vivendo nos Apalaches. Outros ainda levantam a hipótese de um sequestro humano comum, ou de um acidente seguido por ocultação acidental do corpo, talvez por um barranco ou caverna profunda nunca explorada. Mas o que realmente aconteceu com Dennis Martin permanece um mistério. Sua família nunca deixou de procurar respostas. O parque, ainda hoje, guarda aquele silêncio inquietante de Spence Field. E entre as árvores antigas, alguns dizem que é possível ouvir, vez ou outra, o eco suave de uma criança chamando pelos pais. O Hospital Esquecido de Greenbrier, nas profundezas da Virgínia Ocidental, entre as sombras das montanhas Apalaches, existe um local que os mapas modernos tentam ignorar. Os restos do antigo Hospital Psiquiátrico de Greenbrier, conhecido pelos moradores antigos como a Casa Branca dos Loucos. Construído no fim do século XIX, o hospital foi concebido como um sanatório modelo, mas rapidamente ganhou fama pelos métodos arcaicos e pelas condições desumanas. Em seus corredores frios e úmidos, pacientes com distúrbios mentais variados, de traumas leves a quadros mais graves, eram mantidos em regime de isolamento, eletrochoques e contenções físicas. Dizem que a ala infantil foi fechada, às pressas após uma série de mortes inexplicáveis, nos anos 1920. Durante a Grande Depressão, os fundos para manter o hospital foram cortados, e em 1934 o edifício foi oficialmente desativado. Mas mesmo décadas após o fechamento, moradores da região ainda relatam acontecimentos estranhos. Alguns dizem ouvir choros abafados e gritos ecoando pela mata durante a noite, vindos da direção das ruínas. Outros afirmam ter visto silhuetas nas janelas do segundo andar, mesmo com o local completamente lacrado por grades e concreto. Portas que se abrem sozinhas, risadas infantis ao vento e até mesmo luzes piscando dentro do prédio abandonado fazem parte do folclore local. Em 2008, um grupo de exploradores urbanos conseguiu acessar o que restava dos porões, que estão parcialmente soterrados pela vegetação. O que encontraram foi descrito como uma cápsula do tempo do horror. Instrumentos médicos enferrujados,
fichas de pacientes espalhadas pelo chão e, nas paredes mofadas, dezenas de desenhos infantis com traços perturbadores, rostos sem olhos, pessoas gritando, figuras com braços longos que espiam pelas portas. Um dos exploradores relatou ter sentido uma presença forte, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Ao revisar as fotos tiradas no local, notaram algo ainda mais inquietante. Em uma delas aparece um vulto no fundo do corredor, onde nenhum dos membros do grupo estava. Hoje a mata cobre quase todo o terreno, e apenas quem conhece bem a floresta consegue localizar os resquícios da Casa Branca dos Loucos. A maioria evita se aproximar. Dizem que o hospital não esquece aqueles que entram e que alguns visitantes saem diferentes. Ainda há quem acredite que os lamentos vindos do hospital não sejam apenas ecos do passado, mas sinais de que nem todos os pacientes conseguiram sair. Ou pior, que alguns nunca morreram. A última noite do Enoch. Outubro de 1951. A pequena comunidade de Elkmont, no coração dos Montes Apalaches, já se preparava para o inverno. As folhas vermelhas cobriam as trilhas e o frio começava a morder a pele. Na parte mais remota da floresta vivia a família Enoch, pai, mãe e 3 filhos pequenos. Em uma cabana herdada de gerações passadas, raros eram os que subiam até lá. Diziam que os Enoch preferiam o silêncio da floresta ao barulho do mundo. Foi numa manhã cinzenta de novembro que um vizinho, o velho Harold Green, decidiu visitar os Enoch. Não os via há semanas. E achou estranho que ninguém tivesse descido até a vila para comprar suprimentos. Ao chegar, encontrou a porta da frente entreaberta, balançando com o vento. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar. A chaleira estava no fogão, o fogo ainda aceso. Havia pratos na mesa com comida servida, como se tivessem acabado de se sentar para o jantar. Mas a casa estava completamente vazia. Não havia sinal de luta. Os quartos estavam arrumados. As camas desfeitas como se alguém tivesse acabado de levantar. No berço do caçula, um urso de pano de olhos costurados olhava fixo para a porta. A polícia foi chamada. Cães farejadores foram levados até o local. Eles seguiram um rastro até poucos metros da trilha que levava à floresta. E então pararam subitamente, como se o cheiro simplesmente tivesse desaparecido. Nenhum corpo, nenhuma pegada, nenhum som. Durante a investigação, moradores começaram a lembrar de sons estranhos vindos da mata nas noites anteriores. Sussurros abafados como preces em uma língua esquecida. Alguns diziam ter visto luzes entre as árvores, flutuando como lamparinas. Outros falavam sobre a sombra alta, uma figura humana gigantesca, vista espreitando no limite da floresta nos dias frios. A casa foi lacrada. Ninguém mais quis morar ali. Anos depois, caçadores disseram ter encontrado, bem no fundo da mata, 5 marcas circulares no solo, dispostas como um pentagrama, com ossos de animais ao redor e um amuleto feito de galhos pendurado em uma árvore. Quando tentaram fotografar, os filmes queimaram. Quando voltaram, as marcas haviam sumido. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a família Enoch. Eles simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Mas há quem diga que nas madrugadas mais frias, se você estiver perto da velha cabana, pode ouvir 5 batidas na porta. Uma para cada membro da família que nunca voltou. Os sons de Seneca Rocks. Seneca Rocks, um penhasco íngreme de quartzito erguido no coração da Virgínia Ocidental, é conhecido por sua imponência e beleza natural. Mas quem vive ou caminha pelas trilhas ao redor, sabe que há algo ali que vai além das paisagens. Desde os anos 1940, relatos estranhos começaram a se acumular. Trilheiros alegam ouvir tambores rítmicos vindo de dentro das rochas, como uma batida tribal abafada. Não se trata de sons regulares de vento ou animais. São compassos cadenciados, às vezes acompanhados por gemidos graves que parecem vibrar no peito de quem ouve. Em outras ocasiões, sussurros em línguas irreconhecíveis ecoam pelas fendas das pedras, como se vozes ancestrais se recusassem a silenciar. Os nativos americanos da tribo Seneca, que consideravam o local sagrado, evitavam permanecer ali após o pôr do sol. Eles acreditavam que as rochas eram um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Segundo lendas orais, antigos xamãs realizaram rituais de selamento espiritual naquele local, para conter algo que havia se libertado debaixo da terra, algo que causava loucura e desespero nos homens. Na década de 1970, um arqueólogo amador tentou escavar próximo à base das rochas. Dias depois abandonou tudo e foi embora, alegando que os sussurros estavam ficando mais altos. Ele deixou seu diário para trás. Nele descrevia sonhos recorrentes com figuras
envoltas em fumaça e olhos brancos, observando do alto da formação. Até hoje, guias locais evitam fazer trilhas noturnas na região. Alguns turistas que acamparam ali relatam experiências semelhantes. Sons que parecem vir do chão, do ar, das próprias pedras. Em uma noite de 2003, um grupo de jovens escoteiros teve que ser evacuado às pressas após todos começarem a ouvir gritos vindos da encosta, seguidos por uma sensação coletiva de sufocamento e náusea. Pesquisadores tentaram explicar os fenômenos com base em acústica natural, erosão ou até microtremores subterrâneos, mas nada foi comprovado. Os sons vêm e vão sem padrão, como se a própria montanha estivesse viva, ou guardando algo que luta para sair. E segundo os antigos, quando os tambores soam por mais de 3 noites seguidas, é porque o selo está enfraquecendo e algo lá dentro começa a acordar. Pessoas das montanhas, os selvagens. Entre as densas florestas dos Montes Apalaches, especialmente em trechos isolados do Tennessee, Kentucky e Carolina do Norte, há uma lenda que se recusa a morrer. Ou talvez um segredo que se recusa a ser revelado. Por gerações, moradores têm contado histórias sobre encontros com figuras humanas, que não pertencem a este tempo. Eles vivem nas sombras das montanhas, evitam contato com a civilização e observam aqueles que se aventuram longe demais nas trilhas. São conhecidos como os selvagens, ou pessoas feral. Os primeiros relatos documentados datam do início do século XX. Fazendeiros contavam sobre gritos não humanos vindos da mata durante a noite, olhos brilhantes que surgiam entre as árvores e, em alguns casos, rastros humanos descalços encontrados em locais remotos. O padrão se repetia. Pegadas pequenas e grandes, como de adultos e crianças, sempre longe de qualquer comunidade conhecida. Alguns acreditam que essas pessoas seriam descendentes diretos de colonos ou mineradores que se perderam ou se esconderam durante os tempos de guerra ou perseguição. Fugiram para as florestas e nunca mais voltaram. Isolados, sobreviveram como puderam, criando gerações inteiras que nunca conheceram o mundo moderno. Casos estranhos se acumulam. Em 1987, um caçador relatou ter sido seguido por uma figura alta, magra e coberta de sujeira, e que desapareceu entre as pedras com movimentos ágeis e rápidos, demais para um humano comum. Em 1993, um grupo de campistas afirmou ter sido cercado à noite, por sons de sussurros e risos abafados. Na manhã seguinte, suas mochilas haviam sido reviradas, e um deles jurou ter visto um rosto pálido e coberto de lama espiando por trás de uma árvore. Em 2002, um guarda florestal aposentado revelou em entrevista anônima que alguns desaparecimentos no Parque Nacional nunca foram divulgados ao público, e que, em certos casos, cães farejadores simplesmente recusavam-se a seguir o cheiro, como se o que estavam rastreando não fosse mais humano, disse ele. Apesar da popularidade da teoria dos Feral People, nenhuma evidência concreta foi encontrada. As autoridades tratam os relatos como folclore rural ou alucinações causadas por medo, cansaço e isolamento. Mas para quem vive próximo das matas e escuta os uivos ao entardecer, ou vê sombras se moverem onde não deveria haver ninguém, não há dúvidas. As montanhas escondem mais do que trilhas e árvores. Elas guardam os olhos de quem nunca saiu dali. O mistério de Brown Mountain Lights. No coração da Carolina do Norte, entre as encostas silenciosas das montanhas Apalaches, um fenômeno inexplicável intriga moradores, cientistas e visitantes há séculos. As Brown Mountain Lights. Essas misteriosas luzes aparecem como esferas brilhantes, geralmente esbranquiçadas ou amareladas, que flutuam no ar ao entardecer, deslizam sobre os vales e desaparecem no escuro da noite sem deixar rastros. Os Cherokee, primeiros habitantes da região, foram os primeiros a relatar o fenômeno. Para eles, as luzes eram os espíritos dos guerreiros caídos, vagando eternamente pelas montanhas em busca dos seus entes queridos. Segundo lendas tribais, após uma batalha sangrenta entre tribos rivais, as mulheres saíram à noite com tochas para procurar seus maridos desaparecidos. Suas almas, dizem, nunca pararam de procurar, e suas luzes ainda dançam sobre a serra. Os primeiros colonizadores europeus do século XVIII também registraram as luzes em seus diários, muito antes da invenção da eletricidade ou de qualquer tráfego automotivo. E ao longo dos séculos os relatos só se multiplicaram. Caçadores, agricultores, soldados e até engenheiros ferroviários viram as esferas cintilantes, que parecem ter vontade própria. Às vezes pairam imóveis, às vezes sobem, descem ou se dividem em duas. Várias tentativas científicas buscaram explicações. Uma das primeiras investigações oficiais ocorreu em 1913,
conduzida por geólogos enviados pelo governo, que atribuíram o fenômeno à refração de luzes distantes, como faróis de trens ou lanternas. Porém, as luzes foram vistas mesmo em noites sem nuvens e, em períodos sem tráfego ferroviário. Outra hipótese fala em gases combustíveis vindos da decomposição orgânica do solo, mas essas luzes não têm cheiro, som ou padrão de combustão típico. Em 2016, um grupo de pesquisadores da Appalachian State University instalou câmeras de vigilância 24 voltadas para Brown Mountain. As luzes foram gravadas em diversas ocasiões, mas mesmo com equipamento moderno, não foi possível determinar sua origem. Enquanto isso, a fama das Brown Mountain Lights se espalhou. Ufólogos acreditam que são manifestações extraterrestres, talvez sondas ou portais. Caçadores de fantasmas afirmam que a região é um vórtice espiritual. Já moradores locais, acostumados com o mistério, simplesmente dizem que elas sempre estiveram ali e sempre estarão. Até hoje não existe explicação definitiva. Seja lenda, fenômeno natural ou algo ainda além do nosso entendimento, as luzes de Brown Mountain continuam a brilhar, silenciosas, misteriosas e eternas.